Bora lá, fia, bora pra mais um vídeo aqui no canal, galera, bora com as últimas informações do Timão, Corinthians aí, de olho no mercado da bola, né, de olho na volta do Malcom, na volta também do Wesley, atacante do Al Nassr, e também, galera, Arthur do Grêmio, que era do Grêmio, voltou para a Juventus. Comenta aí o que vocês acham dessas contratações, Corinthians querendo reforços aí para a temporada de 2026 ainda. Comenta aí o que você acha, eu acho que seriam umas ótimas contratações. Agora, sem mais enrolações, comenta a sua opinião, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Olha, e a confusão política não dá trégua no Corinthians. O time corre atrás de reforços e luta para renovar contrato de vários jogadores. E o Corinthians treinou na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava, nesse período de intertemporada. O dia começou com uma atividade física na academia, depois seguido com um trabalho com bola no campo do CT Joaquim Grava, com finalizações, troca de passes e também coordenação defensiva. E pensando na janela de transferências que se abre no próximo dia 20 de julho, o Corinthians tenta derrubar um transfer ban que sofreu costurando um acordo com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela dívida de $1,5 milhão, cerca de 7,5 milhões de reais, devido à contratação do venezuelano José Martínez, que já nem está mais no clube. Caso isso aconteça, o Corinthians derrubar o transfer ban e poder registrar novos jogadores, o Timão tem interesse no futebol do volante Arthur, revelado pelo Grêmio e que hoje pertence à Juventus da Itália. O atleta atuou no ano passado pela equipe gaúcha por empréstimo. O jogador é um pedido do técnico Fernando Diniz, porém o salário na casa de R$2 milhões mensais assustou a diretoria corintiana. É esperar para ver. O Corinthians também espera outra definição, a renovação de contrato do Memphis Depay, que curte férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo. O jogador tem contrato com o Timão até o dia 31 deste mês e o clube deve cerca de R$42 milhões e tenta diluir esse valor em um novo contrato. Ainda não há uma data para o retorno de Memphis Depay, mas se ele for relacionado para 2 partidas antes das 3 que o Timão tem até o dia 31 de julho, ele atinge 50% dos jogos do Corinthians desde agosto do ano passado, o que significa ele embolsa mais R$3 milhões por ativar outra cláusula em seu contrato. Nem precisa jogar, basta ser relacionado para 2 dessas partidas e mais R$3 milhões no bolso. Mas tem outro problema, na Federação Paulista de Futebol e também na CBF, o contrato do Memphis Depay está registrado de maneira errada. Ele se encerrou no último dia 20 de junho. Segundo o clube, a correção depende de assinatura do Corinthians e também do Memphis Depay para que seu contrato possa ser válido até o dia 31 deste mês, o fim do seu contrato oficial, e assim ele poder atuar mesmo sem ter renovado um novo vínculo com o Timão. O Corinthians volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira e no domingo tem amistoso contra o Cascavel, no oeste do Paraná. Bom, rapaziada, não me surpreende essa notícia, porque eu sabia que o Arthur teria mercado no futebol brasileiro, depois de ter se despedido do Grêmio e ter, enfim, o Grêmio tem encerrado as negociações, as tratativas com o jogador e com a Juventus. O contrato dele encerrou e ele encerrou a sua segunda passagem dele pelo clube. A primeira muito vitoriosa, né? Campeão de Libertadores e tudo mais, vendido por mais de 30 milhões de euros para o Barcelona da Espanha, depois acabou jogando no Liverpool da Inglaterra, Juventus, depois emprestado para a Fiorentina, e o Grêmio conseguiu, né, nesse último ano, um empréstimo aí, um repasse aí para que ele pudesse jogar e voltar aqui para o futebol brasileiro, visando até a Copa do Mundo, mas isso acabou não acontecendo. A informação da sondagem do Corinthians é do Samir Carvalho, do Café do Setorista, e que já foi confirmado também pelos outros portais. E é uma informação que procede, por quê? Porque o Fernando Diniz vê no Arthur um jogador que tem, assim, o DNA Fernando Diniz, né? O Diniz ama esse tipo de jogador, que é um jogador nível André, Martinelli, do Fluminense, com todo o perdão da comparação, mas Vitinha, né? Jogador que esconde a bola, jogador técnico de controle, um jogador que dita ritmo, então ele tem tudo a ver. Ele é a cara do Fernando Diniz no sentido de praticar o futebol. Agora, tem um grande problema nessa história toda que já morre na casca. É muito, mas assim, muito difícil que aconteça o Arthur jogar no Corinthians. E jogar em qualquer clube brasileiro. Qualquer clube brasileiro é um pouco forte, né? Porque tem 3 clubes que poderiam arcar com o salário pedido pelo Arthur. E eu sei que 2 deles
tem interesse nesse momento. Outro já teve antes. O Flamengo, que não tem interesse agora, mas já demonstrou anteriormente. Pelo menos até onde eu sei, o Flamengo não é um interesse de agora. O Fluminense. O Fluminense já tentou o Arthur, mas também esbarrou na questão salarial. O Cruzeiro, e aí esse sim pode dar jogo. Pode dar jogo. E o Palmeiras, tá? O Palmeiras olhou com bons olhos contar com o Arthur. Só que aí tem uma sondagem mais, digamos, clara, mais cristalina do Corinthians. Exatamente pelo Fernando Diniz, por um pedido dele. E o que é uma sondagem? É verificar a situação. O jogador não vai ser aproveitado pelo Luciano Spalletti, o técnico da Juventus. Então, a Juventus tem contrato com ele até o meio do ano que vem, quer um ressarcimento, ou pelo menos entende que daqui a pouco pode repassar o empréstimo, e aí alivia um pouco do que a Juventus tem que pagar para o Arthur, e tem uma dívida, tem um débito da Juventus com o Arthur que ele pode abrir mão, dependendo da negociação. Então, daqui a pouco, para a Juventus é negócio você conseguir emprestar ele de novo, ou negociar para um outro clube, ou vender, né? E ele está avaliado aí na casa dos 8 a 10 milhões de euros, o que não é um valor pagável aqui para vários clubes brasileiros, né? Então, um jogador de 29 anos, que vai completar 30 agora em agosto, você pagar 10 milhões de euros, então não é tão simples assim. Então, para a Juventus é legal. O que faz o Corinthians nesse momento? Qual é a situação? Negociação com o staff do jogador e com o clube. O grande X da questão, para atualizar vocês. O Arthur não ficou no Grêmio por conta de uma alta pedida salarial. O problema não é a Juventus. Não é a Juventus. A Juventus, como eu disse, ela tem um valor lá de compra que você pode até num novo empréstimo fixar, ao final eu tenho uma opção de compra ou eu tenho uma prioridade de compra. Você pode estabelecer com o clube dessa maneira. O grande X da questão é arcar com os salários do jogador. Ele ganha muito na Juventus e esse talvez seja o grande problema. Ele abre mão, ele baixa a pedida. Só que o baixar a pedida para o futebol brasileiro ainda é muito alto. O que eu estou falando? Eu estou falando de 4 milhões de reais que ele ganha na Juventus e ele quer ganhar no futebol brasileiro 2,5. Ele pediu 2,5 para o Grêmio para abrir mão do que ele poderia ganhar na Juventus, inclusive abrir mão da dívida, do que ele receberia em contrato na Juventus para firmar um novo contrato, só que recebendo esses 2,5 até 2028. 3 anos de contrato, e o Grêmio sinalizou para ele que o máximo que poderia pagar seria 1,5 milhão de salário, que já é um baita salário. E aí não teve acordo. Então, nesse momento, o Arthur ele quer, para jogar no futebol brasileiro, mais de 2 milhões de reais. Porque isso é quase a metade do que ele ganha lá fora. Não está errado em pedir esse valor, porque ele já está abrindo mão de ganhar mais. Agora, lá ele não vai jogar. Aqui ele vai jogar, ele vai ter vitrine, tem um novo ciclo aí de Copa. Acho que ele não pega, porque, enfim, já vai fazer 30 anos, vai ter 34 no próximo ciclo. Ele sofreu com questões físicas também nessa temporada. No ano passado ele chegou voando e mudou o time do Grêmio ali no segundo semestre. O Grêmio não foi rebaixado por conta dele e do Carlos Vinícius. Eu consigo dizer isso para vocês. Agora, nesse ano, o Arthur não conseguiu jogar pouco. Mudou a comissão técnica, mudou a diretoria. Então, muitas coisas aconteceram no bastidor e ele não teve a mesma performance. Agora, é um senhor jogador. Vocês viram nos jogos contra o Grêmio, os corintianos viram o tanto que ele jogou. A questão é que não dá para você pagar, e aí eu digo, né, e ficaria feliz, tá, de ver o Arthur no Corinthians, de verdade. Por mais que me doesse, ficaria feliz. Primeiro porque eu gosto dele, é um ídolo do Grêmio e tal, e acho um baita jogador de bola. Só que não dá para você pagar hoje 2,5 milhões para um volante no futebol brasileiro. Aí a gente está enlouquecendo. Se você pagar 2 milhões para um jogador que resolve o teu problema, que faz gols, que te dá títulos e tudo mais, por mais que o Arthur mude jogo, mude meio campo, tudo mais, é um setor que ele não é tão decisivo. Né? A gente sabe que o atacante ele recebe mais porque ele define jogos, define campeonatos. O meio-campista ele tem lá o seu limite. Até porque ele não consegue resolver muita coisa naquele setor do campo. E eu acho que o Arthur merece ganhar 1 milhão, 1,2 milhão, 1,5 milhão que seja. Agora 2,5. E ainda mais na realidade que o Corinthians vive. Né? Inclusive, não pode nem contratar
Não pode registrar, né? Contratar poderia. Por conta do transfer ban sofrido no caso do Philadelphia Union do José Martínez, que está na casa dos 7 milhões de reais, que o Corinthians vai resolver, pelo menos é o que dizem os dirigentes, até a abertura, não, até o fechamento da janela, que é para poder registrar novos jogadores. E o Corinthians vai em busca de alguns jogadores. Agora o Arthur, gente, as informações dão conta de que se ele baixar a pedida, pode haver uma negociação. Eu acho muito difícil que ele acate, que ele aceite diminuir esse valor de 2 milhões de reais. E o Corinthians está fazendo o oposto. Ele está buscando vender jogadores para poder não só pagar a folha, mas para poder contratar. E pagar esses débitos, incluindo para derrubar o transfer ban. Então acho muito difícil o Corinthians aceitar uma negociação nesse molde, nesse sentido. Seria excelente, seria tudo que o Diniz gostaria. É um jogador que se encaixaria muito perfeitamente no esquema, mas pela condição do negócio é praticamente impossível que aconteça. Então a gente vai seguir acompanhando, seguir monitorando. Estamos falando de Corinthians, hein? Porque a vida tá voltando ao normal. O Corinthians entra em campo domingo, num amistoso contra o Cascavel, no Paraná. E a gente vai estar acompanhando para saber como é que vai ser essa volta, né, do time do Fernando Diniz, nessa retomada, ainda na intertemporada, na sua preparação, com o Jesse Lingard, que já voltou a treinar, com o Carrilho, que também já voltou a treinar, ele que ganhou um pouquinho mais de dias de folga aí depois, porque ele teve alguns amistosos preparatórios para a Copa, né, com a seleção peruana, que não estava no Mundial, mas acabou realizando amistosos, então ele teve mais uns dias de férias, se reapresentou depois. E o Memphis, que depois da Copa está de férias, tem contrato terminando no final desse mês, e a gente não tem nenhuma sinalização se ele vai ficar ou não. Então os próximos dias serão definitivos em relação a isso, e eu vou trazer tudo para vocês a partir de agora. Fechou? Galera, tudo bem? Salve, fiel torcida! Estamos aí para mais um vídeo do canal do Vessone, bastante coisa para passar, hein? Muita informação mesmo, muita curiosidade, bastidores do Coringão. Então aquele pedido de like de sempre, aquele pedido de hypada de sempre, mas claro, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, ajuda muito essa inscrição de você, mande para aquele seu amigo, naquele grupo de WhatsApp e fortaleça. Bora lá, vamos para mais um vídeo? Antes de mais um vídeo, eu vou pedir para o pessoal da View Studios me colocar mais jovem na tela. Dá uma olhada, Rodrigo Vessone, há exatos 20 anos, em 2006, aí era Atibaia e a pré-temporada do Corinthians, e eu estava lá há 20 anos fazendo a pré-temporada, cobrindo pelo Diário Lance, o técnico Geninho, Carlos Alberto, Rafael Moura. Aliás, técnico Geninho nessa intertemporada, estava rolando a Copa do Mundo de 2006, e aí o Corinthians foi para Atibaia para treinar durante esse período. E esse cabeludo aí, esse jovem cabeludo, sem barba, sou eu acompanhando. O Geninho ficou bravo comigo. Um dos treinos, ele fez umas jogadas de bola parada e a gente fez no campinho, vários campinhos no lance no jornal. Ele pegou o jornal no outro dia. A hora que eu cheguei em Atibaia, o homem veio falar comigo bravo. Por que eu pus os campinhos, das jogadas ensaiadas dele de bola parada? O homem ficou bravo. Eu nunca tinha visto o Geninho bravo. E é isso, é uma baita responsabilidade saber que eu sou o setorista, que a gente chama de setorista, né? Aquele que acompanha o dia a dia do clube há mais tempo, há mais anos, são mais de 20 anos, né? Eu estou desde 2004, são 22 anos praticamente cobrindo o Corinthians, e ao mesmo tempo é um baita orgulho. Então você que está me acompanhando aqui no canal do Vessone, sim, você está no canal do setorista mais longevo do Coringão. Então tá aí, ó, eu novinho, cabeludo, há exatos 20 anos, exatos, o Google me lembrou ali, aquele Google Imagens, tal, que ele vem mandando, muito legal, obrigado, fiz questão de dividir com vocês antes dos temas todos, porque mostra um pouco do que você está acompanhando, do tamanho da minha responsabilidade, mas também do tamanho da confiança que você pode ter no nosso trabalho aí depois desse tempo todo, acompanhando o Coringão, beleza? Vamos aos temas, que é o que interessa, né? A gente não é notícia, jornalista nunca é notícia. E eu vou começar com 2 dias sem treinar. Gustavo Henrique, a informação inclusive é do GE, o Gustavo, os últimos 2 dias ficou sem treinar. Vamos entender nesta quarta-feira o que vai acontecer, se ele vai conseguir treinar ou não. De qualquer maneira, o clube alega que não teve nada demais, que é só aquelas intercorrências de treino, cansaço.
O Gustavo é um cara que prefere, já me contaram isso nos bastidores, ele prefere estar mais jogando e descansando, e depois jogando e descansando, do que treinando. Ele não curte muito, o corpo dele não absorve sequência muito grande de treino, ele prefere muitas vezes estar jogando e aí recuperando para o próximo jogo. Não é nada demais, dores musculares, aquela coisa toda, aquelas intercorrências de semanas cheias de treino, mas foram 2 dias então sem treinar, beleza? Ó, eu queria falar agora, falei do Gustavo Henrique, vou falar do Memphis Depay, ainda para ficar no CT, mas tem muita coisa para falar fora de campo, em bastidor, enfim, muita coisa. O Memphis Depay fez esse desabafo aí na rede social. Ainda não encontrei as palavras para expressar como eu me sinto. Estou devastado por tudo ter terminado dessa forma e um coração em pedaços ali. Ele tá com a camisa da Holanda, teve torcedor me mandando ver só. Será que ele não tá falando por causa do Corinthians, que ele não vai continuar no clube e tal? Eu falei, ó, respondi para a pessoa, não, acho que não, porque ele tá com a camisa da seleção da Holanda ali de treino e tudo mais de aquecimento. Então, a princípio, acho que é isso, mas dá essa possibilidade, né? Pô, nem sei o que falar, de não continuar. Mas eu acho que ele estava falando o desabafo dele com a seleção da Holanda, ele não conseguiu ainda nem fazer testão, nada, porque realmente ele sentiu, era a última Copa dele praticamente, né? Ele depois é muito difícil ele ser convocado, e ele sabia que era uma grande chance, eliminado precocemente nos pênaltis e tudo mais, e eu acho que ele sentiu, vamos ver aí a volta. Sigo achando uma vergonha, adoro o Marcelo Paes, adoro o trabalho dele, acho que é um baita orgulho para o Corinthians ter um cara como esse, que foi até presidente de clube hoje como seu executivo de futebol. Acho que tá tudo certo, conduz bem o ano, conduz bem desde que ele chegou, e eu vou falar dele no final do vídeo. Mas, sinceramente, o não ter falado para o torcedor quando que o Memphis volta, eu acho que foi um baita erro, um baita desrespeito ao torcedor. Pelo menos falasse a data que ele vai voltar, ou ele tá tirando férias quando ele quer. Então, eu acho ruim, mas enfim, fica aí minha crítica também construtiva ao Marcelo Paes, beleza? Eu queria mostrar agora imagens atualizadas da limpeza da Neoquímica Arena. É um vídeo, um amigo meu mandou para mim, porque o amigo dele estava nesse helicóptero, deve ser piloto, sei lá, e aí o amigo dele mandou para ele, ele falou, pô, vou mandar para o Vessone, já que é imagens atualizadas e tudo mais, ele me mandou e autorizou colocar então aqui no canal. Essas são imagens atualizadas, não fica muito bem ali o vídeo, pode ir mostrando qualquer coisa, pessoal da Viu, não precisa nem ser só uma vez, pode ir mostrando para todo mundo. E vamos aguardar, agora vamos aguardar, a limpeza segue até 90 dias para a conclusão dos trabalhos, mas você percebe que já faz uma baita diferença, né? Só dessa limpeza aí, é um negócio que faz muita diferença, muito legal então saber que a Neoquímica Arena segue sendo limpa. Já poderia ter começado lá atrás os trabalhos, acho que a nossa cobrança foi firme, nosso vídeo mostrando que não tinha acontecido nada, 2 dias depois eles começaram a trabalhar, e foi bom, assinaram o contrato rápido, começaram a trabalhar, e é isso, vamos cobrar esses caras, porque se não cobrar, você já viu, né? Fala aí, torcedor do Timão, bora finalizar o vídeo aqui com as últimas do Corinthians, galera. Corinthians com o mercado da bola muito agitado, né? Informação sobre o Wesley, jogador lá do Al Nassr, né? Tá sendo especulado aí no Corinthians e também no Cruzeiro. E ele falou que a preferência dele, se voltar, é o Corinthians, né? E tá tendo essas informações aí do Cruzeiro, né? Que é o Cruzeiro abre negociação pro Wesley do Al Nassr, mas bora ver o que vai acontecer. Corinthians também, né, galera, tá buscando a contratação do meia Arthur, ex-jogador do Grêmio, que agora tá na Juventus, né? Retornou do empréstimo. E o Corinthians aí, né, tá tentando um acordo, mas o alto custo tá afastando, né, ele do Corinthians, mas ele tá disposto a diminuir o seu salário, então pode ser que ele pode ser um novo reforço do Timão. Bora ver como é que vai ser. Comenta aí se vocês aprovam a contratação do Arthur. É um jogador muito bom de bola, meio campista craque, completo. Eu acho que daria super certo, mas ainda não é nada confirmado. E o Wesley, eu acho que esse é mais provável de voltar. Tem 21 anos de idade, né? Atualmente tá lá no Al Nassr e tá jogando muito bem. Ele tava no Al Nassr, aí ele foi emprestado no início da temporada para o Real Sociedad. E aí agora em junho, mês passado, ele retornou do empréstimo aí, um empréstimo só de 6 meses, voltou para o Al Nassr
Lembrando, ele foi vendido para o próprio Al Nassr em 2024, em agosto, por um valor de 18 milhões de reais, perdão, 12 milhões, 18 milhões de euros. Então, bora ver como é que vai ser, né? Ele que chegou lá, conquistou 3 títulos, né? Conquistou aqui uma Taça da Espanha com a Real Sociedad, um campeonato saudita em 2026 com o Al Nassr, né? Essa temporada. E ganhou também a Copa América Sub-20 no ano passado. Comenta aí se você aprova a contratação do Wesley. Contratação não, né? O retorno. Comenta a sua opinião. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, galera.